Olá pessoal, tudo bem? E aí, como estão? Animados? Estudando muito? Bom, como vocês gostaram, né, e perceberam que as nossas aulas para esse terceiro bimestre em arte, nós vamos falar de animação, né, das histórias em quadrinhos, né, a formação dos gibis e todo esse universo dos desenhos animados, da televisão, do cinema, das histórias em quadrinhos. Então hoje nós vamos falar, né, especificamente dos filmes de animação, né? Eu coloquei aí essa imagem inicial que você deve estar vendo aí muita coisa que você já viu no cinema, na televisão, né? Então são a um universo que tem sido muito atrativo. É um universo novo, é um universo que economicamente é muito viável hoje. Então, os estúdios, né, têm investido muito nesse universo, tanto na adaptação de revistas em quadrinhos, das HQs, dos gibis, para o cinema, como a criação de personagens próprios. Mas uma coisa que é muito comum é essa adaptação. Pegar os gibis, né, que é um meio que já gera um valor econômico muito bom, né, dá lucro, dá dinheiro, a revista em quadrinhos, e transformar em um filme de animação. Então é isso que a gente vai ver. Bom, a palavra, né, filmes de animação começou a ser usado há pouco tempo em termos de história. Se a gente pensar assim, olha, os primeiros desenhos animados no cinema é no final do século XIX, começo do século XX, então há mais de 100 anos. Então falava desenhos animados, né? Então, mas essa expressão filmes de animação, filme de animação, surgiu de uns 10, 15 anos, né? Principalmente depois de Toy Story. Toy Story é um divisor de águas. Então, quando lançaram a animação Toy Story, o cinema entrou num novo nível, que a gente vai ver também aqui ao longo desse conteúdo. Então, nós vamos começar primeiro vendo um pouquinho da história, o histórico. Quando começa essa história de animação no cinema? Então, vamos lá. Esse aparelho que você está vendo aqui, olha, eu vou te mostrar aqui, tá vendo? Grande, parece aqui uma mesa todinha com essas roldanas aqui assim. Se você observar, tá vendo que na borda, de fora a fora, tanto de um lado, à frente e atrás, tem uns desenhos. Então esse aparelho todo aí, inicialmente, porque ele pega essa área todinha, usa esse holofote aqui, tá vendo? Iluminando aqui, para jogar essa imagem aqui nessa tela, para as pessoas que estão aqui poder assistir. Então, este aparelho, todo esse conjunto aqui e mais este daqui, que é onde vai projetar a imagem, chamava-se praxinoscópio, tá? Tá escrito aqui, então é o praxinoscópio. Então, esse primeiro desenho animado de minutos, né, que foi passado no cinema, foi uma animação francesa de 1892, então lá muito atrás. E como eu já havia falado, comentado com vocês também sobre isso, cada um segundo na tela, são cerca de 24 frames, ou seja, 24 desenhinhos para passar um segundo de tela. Então o que aconteceu? Foram feitas somente 12 imagens, mas cada imagem dessa tinha 24 frames, 24 fotinhas para cada uma foto. Então, uma foto, 24 fotos, mais uma 24. Então eles foram montando e deu uma média de 500 frames para fazer este primeiro desenho animado que durou alguns minutos. Essa era a ideia inicial. Por quê? Lá no histórico do início dos desenhos animados, quando passava no cinema, era quase que uma historinha de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Eram pequenas historinhas entre um filme e outro, ou antes de começar o filme, tipo o trailer, né, que a gente vê hoje, era uma historinha completinha, pequenininha.
Ninguém nunca tinha pensado assim, vamos fazer um filme de 1 hora. Não, eram pequenas histórias contadas ali nos intervalos ou antes de um filme. Um primeiro filme, que pode-se dizer é o primeiro filme, ele é de 1926, é um filme alemão, chamado Die Abentada, né? Abentada, um nome mais ou menos assim. Então é o primeiro filme que se tem história, é o primeiro desenho animado que se tem história e foi lá da Europa, um filme alemão. Então assim, depois disso, depois de um tempo, eles começaram a investir mais em desenhos animados. Aí a gente começa depois, mais adiante, nas próximas aulas, a gente vai ver a história da Disney, e vem os estúdios Disney, que vem mudar toda essa história. Porque o primeiro desenho é de 1926. A Disney entra nessa brincadeira de fazer filme somente em 1937, né? 10 anos depois, eles começam a sonhar com o filme e vem o primeiro filme da Disney, que é Branca de Neve e os Sete Anões, mas isso a gente vai ver também depois. Então, inicialmente nós temos aqui um histórico, quando começa o cinema, ele, né, foi inaugurado nessa época, os filmes foi inaugurado nessa época lá na França, e já nessa época surgiram então as primeiras ideias de fazer uma animaçãozinha, um desenho animado, bonequinhos se movendo na tela, tá? Aí vamos entender então como é feito isso, como esse universo é construído, como esse desenho surge. Então nós temos alguns tipos de animação. Então nós vamos ouvir algum hoje e depois a gente vê mais. Então tem a animação tradicional, até coloquei aqui, olha, essa imagem é uma animação tradicional. O artista, o desenhista, numa folha branca, ele vai rascunhando ali, colorindo mesmo, um lápis, com lápis, fazendo o desenho, os traços. Então é uma animação por célula, é uma animação feita à mão, é chamado de animação por célula. Ele faz o desenho, aí ele vem com uma outra folha de papel, faz a sequência desse desenho e assim sucessivamente, e vai desenhando tudo à mão, colocando a cor toda à mão. Então é historicamente, né, a mais antiga forma de fazer um desenho animado, mas também era mais popular. As pessoas se especializavam em desenho para ir colorir, fazer esse desenho bonitinho, né? Todas todas as imagens, todo o cenário, tudo era feito à mão. E o quadro, né, que a gente chama de quadro, é essa primeira imagem construída, né, e na sequência. Um outro tipo de animação também é a animação, essa já é a animação em célula, porque ela é um pouquinho diferente. Nós vamos ver aqui que os desenhos são feitos à mão e depois eles vão traçando um em cima do outro, que é essa imagem aqui de baixo. Então ele faz um desenho, depois ele vai colocar esse desenho em cima do outro para poder fazer a chamada passagem e fotografar. Então, depois eles vão colocando uma em cima da outra, ou às vezes acontece de ter um fundo base, onde tem o cenário, e ele vem e coloca os desenhos em cima e faz, porque tudo é fotografado, tá? Mesmo que seja um desenho feito à mão, na animação tradicional, todas essas imagens são fotografadas quadro a quadro para fazer, né? Todo o movimento ainda coloquei aqui, ó, todo o movimento é fotografado um a um com uma câmera. Então todo o desenho põe cenário, tira cenário, passa uma célula, passa a outra. Todos eles são fotografados, como eu disse, precisa-se de 24 fotografiazinhas para 1 segundo de imagem na tela. Então é muito desenho, aquele movimento meticuloso do bracinho dele passando, desenho a desenho, depois fotografado, depois juntados todo no filme, né, no filme propriamente dito, ali na filipeta do frame, para se transformar em imagem. Então é um trabalho dispendioso, é um trabalho que pode levar anos, né? Tem desenho que leva 2, 3, 4 anos para ficar pronto. Eu me lembro de uma reportagem que eu assisti do
do desenho Monstros S.A. E aqueles pelos, né, das costas do Sully, né, o amigo do Mike Wazowski lá, o Sully, cada pelinho daquele, ele tem um movimento independente do outro. Então levou anos para fazer só a pelagem do personagem. Então é um trabalho lento, é um trabalho que leva, né, semanas e semanas para fazer um frame daquele, para montar depois na ilha de edição. Então é um trabalho muito dispendioso. Se você observar aqui mais perto, olha aqui em cima, tem 3 desenhos. Eles são numerados, tá vendo? O número 3, número 1, ele está fazendo 2, para na hora de tirar a foto, ele saber qual que ele colocou. Então tá vendo que o movimento do boneco de neve, ele está movimentando os bracinhos, está mais reto, depois mais para o lado, depois mais em cima, depois vem e fotografa um por um. Então é muito lento o trabalho. Então nós vimos a animação tradicional, a animação por célula, e hoje nós vamos ficar com a animação de stop motion, né, que são os bonequinhos que você vai movimentar ele, né? Tá aqui um diretor montando um cenário, aqui outro montando outro cenário, aqui fazendo o filme com celular, mas é uma animação com modelo real. Você tem o bonequinho ali para que você possa manipular ele. Geralmente é de massa, de modelar, ou de biscuit. O bracinho é móvel, né? Bem maleável, é um material também, tem que ser resistente, porque você vai levar meses ou até anos gravando e filmando e fotografando. Então, eles são movimentados e são também fotografados quadro a quadro. Diferente do desenho animado, no stop motion a gente consegue ver, né? É até proposital o movimento ser mais lento para você ver que é um movimento criado, tá? Diferente do desenho animado, a gente não consegue ver isso pela rapidez com que é passada a imagem na tela. Mas no stop motion é proposital a foto quadro a quadro, para a gente perceber o movimento mesmo marcado de cada personagem, ok? Então hoje a gente fica com essas características. Na minha aula online, na minha aula ao vivo, eu quero falar disso com vocês, ter essas características, mas nós vamos continuar vendo outros tipos de animação e depois nós vamos ver essa evolução, até a gente chegar nos dias de hoje, como é feito um filme hoje, muito diferente daqueles lá do início do século, né, da Disney e de outro estúdio. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um abraço, estudem e até qualquer hora.